Da tribuna da Câmara, o deputado federal Ottoni de Paula pediu ao presidente Jair Bolsonaro que se manifeste com clareza para os cidadãos, atentando para a escalada de arbitrariedades e ameaças aos direitos fundamentais. Ressaltando que o chefe de Estado é seu líder e que já demonstrou a sua lealdade reiteradamente, o deputado lembrou o alerta que fez ao presidente quando Bolsonaro assinou a Carta à Nação do ex-presidente Temer e fez um novo alerta. Ottoni de Paula lembrou uma frase reiteradamente repetida pelo presidente: pior do que uma decisão mal tomada é uma indecisão. O deputado relatou que, durante a cerimônia de diplomação de Lula, o ministro Alexandre de Moraes reafirmou sua intenção de manter a perseguição a conservadores, classificando-os como antidemocráticos. O deputado lembrou que a população já se manifestou claramente e fez um apelo ao presidente. Se o senhor chegou a uma conclusão de que não dá para fazer nada e temos que reconhecer realmente que o processo não foi legítimo, não foi correto, mas perdemos, consultei meu jurídico, não há espaço para nenhuma tomada de decisão, ok, então diga isso para o seu povo. Peça para eles saírem das portas dos quartéis, porque, presidente, daqui para frente, se o senhor nada fizer e se o senhor nada falar, a coisa sairá do controle de uma forma tão terrível que aí sim, presidente, cairá na sua conta qualquer movimento que pareça ser antidemocrático. O deputado alertou: presidente, o senhor ainda tem a chance de sair grande desse processo como grande líder da oposição deste país, mas precisará ter a altivez e a coragem de encarar o seu povo e dizer qual foi a sua decisão, porque fora das 4 linhas eles já estão há muito tempo. Há mais de 3 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 17 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assim está. Senhor presidente, povo brasileiro, eu costumo subir a essa tribuna e de alguma forma eu desentoo de algumas falas de alguns amigos bolsonaristas.
Fiz isto na tal Carta à Nação, que o presidente Bolsonaro assinou, carta redigida pelo Temer, quando eu disse naquela época que eu não era contra a pacificação, mas não adiantava apenas um dos poderes assinarem a carta, e eu disse: presidente Bolsonaro, o leão que não ruge na hora certa vira gatinho. E eu tenho a coragem de subir a esta tribuna hoje para respeitosamente me dirigir ao meu líder, ao meu presidente Bolsonaro, a quem eu não preciso mais provar fidelidade. Presidente, esta frase é do senhor. Pior do que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Presidente, Lula já foi empossado ontem. E ontem, em mais um ataque beligerante, de inclinação déspota, o ministro Alexandre de Moraes reafirmou a sua inclinação sociopata contra aqueles que lutam pela democracia, os classificando como antidemocráticos. Presidente, o seu povo foi às portas dos quartéis, não querendo uma ditadura militar, não querendo uma intervenção antidemocrática, mas que se cumprisse, dentro das 4 linhas da Constituição, o que prevê a Constituição em caso de instabilidade nacional. Presidente, fomos às ruas dia 7 de setembro por 2 anos seguidos, dia 1º de maio por 2 anos seguidos, e agora nós precisamos que o senhor tome uma decisão. Presidente, se o senhor chegou à conclusão que não dá para fazer nada e temos que reconhecer realmente de que o processo não foi legítimo, não foi correto, mas perdemos, consultei o meu jurídico, não há espaço para nenhuma tomada de decisão. Ok, então diga isso para o seu povo, peça para eles saírem das portas dos quartéis, porque, presidente, daqui para frente, se o senhor nada fizer e se o senhor nada falar, a coisa sairá do controle de uma forma tão terrível que aí sim, presidente, cairá na sua conta qualquer movimento que pareça ser antidemocrático. Presidente, o senhor ainda tem chance de sair, só mais 30 segundos, por favor. Conclui, deputado. Presidente, o senhor ainda tem chance de sair grande desse processo, como grande líder da oposição desse país. Mas para isso, o senhor precisará ter a altivez e a coragem de encarar o seu povo e dizer qual foi a sua decisão, porque fora das 4 linhas, eles já estão há muito tempo. Obrigado, nobre deputado. Como eu sou advogada, estou muito à vontade, não tenho nenhuma vinculação com coisa alguma, a vinculação é comigo mesmo, como cidadã, então eu estou muito à vontade para falar e dizer o seguinte: a corrupção nunca foi prioridade e agora eu acho que é obrigatório não ser prioridade. Piorou. Agora é obrigatório. Porque sempre se inventa uma tese jurídica para que isso seja postergado. E por que isso? A corrupção nunca foi prioridade. E hoje ela é uma necessidade. Ou seja, obrigatório não haver prioridade na corrupção. Por que isto acontece? Porque ninguém vai questionar a corrupção no Supremo ou na terceira instância de João, José e desse pessoal miúdo.
porque esta corrupção é uma corrupção que fica no juiz de primeiro grau, no juiz de segundo grau. Quem sobe e vai para o tribunal, para os tribunais superiores, é quem tem bons advogados. E geralmente são pessoas bem nascidas, são pessoas que têm grande importância na sociedade. E estas pessoas, ainda no Brasil, são protegidas pelo Poder Judiciário, né? Porque os seus advogados são pessoas que têm trânsito dentro do Poder Judiciário. São pessoas... E o que eu estou dizendo aqui, e que pode parecer um escândalo, que pode ser um absurdo, todo mundo aqui sabe. Todo mundo sabe que ninguém é inocente. Para não ver, até o cego sabe. Porque vê as coisas, né? Então, é essa a minha posição. O ovo da serpente. Olha, essa questão das emendas parlamentares, que inclusive é constitucional, está na Constituição. No outro dia eu fiz uma entrevista e era um programa do pessoal de esquerda que disse assim, a senhora está condenando, mas a senhora sabe que isso é constitucional. Eu disse, é constitucional. Eu não estou dizendo que não haja o orçamento secreto. Não há o orçamento secreto. Agora, os órgãos de controle do Estado têm de ter a fiscalização. Porque o Brasil tem uma rede de órgãos de controle do dinheiro estatal muito bom, muito bom. Se nós formos verificar quais são esses órgãos, e todos estão ligados ao ENCA, que foi uma coisa fantástica, porque todos eles agora trabalham em conjunto, foi uma coisa maravilhosa, que veio com a lei de lavagem de dinheiro, né? Então, esses órgãos poderiam fiscalizar muito bem, mas não é fiscalizado, né? Não há fiscalização. É aí que está o problema. Aí é que está o problema. O que dizer do orçamento secreto? Eu não faço distinção entre emenda orçamentária e orçamento secreto, porque para mim é a mesma coisa. Para mim é a mesma coisa. Então, agora mudou de nome. Mas, na realidade, é emenda parlamentar, do mesmo jeito, né? O Supremo Tribunal Federal não julga os parlamentares. Nós todos sabemos por que não julga. Eu tenho vocês aqui na mão. Pronto. Não são vocês que poderiam nos condenar? Não são vocês que poderiam nos impeachar? Pois então eu tenho vocês aqui na mão. Então é a briga do gato e do rato. Outra coisa que não é absolutamente segredo de polichinelo, porque todo mundo sabe disso, inclusive os senhores sabem. E quem está nas mãos do Supremo também sabe. Não vai lá, né? Não vai lá, porque não pode ir. Finalmente, é a descondenação. Olha, se eu fosse jurista, que um dia eu pensei até que eu ia dizer aos senhores o seguinte, eu ia ensinar aqui aos meninos que ainda estão aí, que eu sei que tem alunos, dizendo o seguinte, a competência pode ser a competência em razão do lugar, competência do foro, e em razão da matéria, a matéria que está sendo julgada. Então, por exemplo, a Justiça Comum não pode julgar um tribunal, uma ação de justiça eleitoral. Essa é uma competência material, que é absoluta, ou seja, se julgar o processo está todo nulo. Mas a competência em razão do lugar, todo estudante de direito sabe disso, aprende isso, seja no processo penal, seja no processo civil. Esta competência se chama relativa. Por que ela é relativa? Porque se não arguída em tempo, e que tempo é esse? Até o réu dar a sua resposta, o que acontece com a defesa prévia no processo criminal, ela se prorroga.
E ela não pode mais ser arguída, porque ela se prorrogou, porque ela é relativa. Essa é a regra jurídica. Mas quem faz a lei não são mais vocês aqui. A lei é feita hoje também pelo Supremo Tribunal Federal. E a regra da competência relativa, que se tornou absoluta, foi ditada pelo Supremo Tribunal Federal. Pronto. Simples assim. Nada mais a dizer. Por isso que eu não sou jurista, porque eu tenho essa ideia que já está retrógrada, né? Eu sou velha, não somente na minha idade, mas também nos meus conceitos jurídicos, que hoje não estão prevalecendo mais. Infelizmente. Muito bem. Primeiro, quero parabenizar